Hoje, quando nós falamos em fornecimento de material e medicamento nos hospitais, nós estamos falando de algo que não é o que nós estamos vendo, é outra coisa. É o principal item de receita dos hospitais e fundamental para compor o resultado do hospital. Isso significa dizer que quanto mais caro eu comprar, melhor vai ser o meu 30%. Que nem sempre é vantagem eu conseguir explicar isso dentro do sistema de funcionamento do hospital, para a área de compra. Olha, compre baratinho, negocie até a última gota de sangue. Se o cara sabe que negociar até a última gota de sangue não significa muita coisa para o hospital. Porque o que o hospital vai vender é o preço que está no Simpro, o preço que está no Brasíndice, que é uma aberração existente no mercado brasileiro. Quando eu falava há pouco do cenário, o que eu queria dizer é o seguinte: está chegando uma hora em que, por exemplo, os convênios nos pequenos hospitais, nos hospitais que têm uma menor capacidade de negociação, eles chegam com um disquete e falam assim: agora você vai usar estes valores. Ah, bom, então eu não compro mais isso. Como os hospitais também não se estruturam muito e existe uma oferta superior à demanda, no Brasil não faltam leitos. O Brasil tem mais leitos do que seria necessário, se todos os leitos fossem da mesma complexidade. Nós temos algo em torno de 2,3 leitos por 1.000 habitantes. Uma taxa de... Se eu internar 10% da população, uma média de permanência de 5 dias, uma taxa de ocupação de 80%, eu preciso de algo em torno de 1,9 leitos por 1.000 habitantes. Se eu fizer uma boa medicina, existem sistemas operando nos Estados Unidos, espero que não como aqueles que o Michael Moore mostrou no ciclo SOS Saúde, que funcionam até com meio leito por 1.000 habitantes. É óbvio que fazendo atenção domiciliar, fazendo cirurgia ambulatorial. Por que no Brasil a atenção domiciliar não dá certo? Porque tem pouco material de medicamento e não tem exame. Por que cirurgia ambulatorial no Brasil não dá certo? Você pega os estudos sobre cirurgia ambulatorial nos Estados Unidos, é um brilhante negócio. No Brasil é a pior, é a carne de pescoço. Por que é a carne de pescoço? Porque não tem material de medicamento nem exame. Então não vai dar certo. Porque existe um desequilíbrio. Só que esse desequilíbrio, 10 anos depois do fim do imposto inflacionário, 10 anos mais, né? 15 anos depois do fim do imposto inflacionário, está vindo à tona. Agora, nós temos que, como sociedade, discutir isso. Porque essa discussão de novos modelos de relação com o governo não passará de discurso vazio. É essa razoabilidade que nós temos que construir. Um espaço como este é um espaço importante para, pelo menos, a gente falar é verdade. Nós temos que criar uma nova agenda para discutir a relação dos hospitais com seus fornecedores e a relação dos médicos com a indústria farmacêutica e com a indústria de material médico-hospitalar. A grande maioria das grandes indústrias de material de OPME não vende diretamente, a não ser através de distribuidoras, porque não tem como pagar propina se não pagar através de distribuidora. O código de ética delas não permite que elas paguem, mas permite que elas contratem um terceiro para pagar. O que é de uma profunda hipocrisia. Mas não é a maior das hipocrisias neste Brasil, tá certo? De mensalões, de coisas parecidas. Bom, afinal de contas, e essas coisas acontecem. Então, o importante é a gente saber que elas acontecem para conseguir resolvê-las. Então, para começar, essa é a minha primeira mensagem. Novas relações dificilmente surgirão se nós não criarmos um novo espaço. Se nós criarmos um novo espaço de relacionamento entre a indústria e os médicos, o
relacionamento que deve existir entre a indústria e os médicos, é dos médicos saberem que as coisas estão acontecendo. Mas eles não podem ganhar com isso. Essa é uma tendência, agora, esta é uma tendência mundial, que um dia vai chegar aqui no Brasil. E aí, algo vai ter que acontecer nesse modelo de relacionamento da indústria com os médicos. E a outra questão é a questão do pagamento que os médicos recebem hoje. Então, um ortopedista que faz uma prótese de coluna, ele ganha mais da prótese do que de honorários. Eu não quero tratar isso como um pecado, porque eu não acho que isso seja um pecado. Isso é uma forma de remuneração que, de alguma maneira, a sociedade aceitou. Aqui tem que haver uma migração de margens também, porque senão não tem solução. Eu tenho que encontrar uma maneira de remunerar esse médico para eu conseguir fazer com que este modelo espúrio de relacionamento que existe entre a indústria e o médico possa ser gerenciado. Que não tenha mais, ou diminua muito, o caso do laboratório, da indústria, que compra o médico para que o médico mude de bandeira. Não existe hoje. E nós sabemos, e o CRM sabe. Então essa é a primeira mensagem. A segunda, assim, quando a gente tiver nesse meio tempo, há algumas coisas que nós podemos fazer para mudar o relacionamento. Eu acho que há um conjunto de elementos que nós podemos utilizar para mudar o relacionamento. Aí nós temos, eu olho para esse que fazer através das 4 funções da administração de sistemas de materiais. Não estou olhando só para os medicamentos, estou olhando para as 4 funções da administração de sistemas de materiais. Que é a seleção. Existe um momento em que eu decido o que eu vou oferecer para o meu processo de atenção. Então, esse momento é um momento que a maioria dos hospitais não tem, e alguns bons hospitais têm, é a sua seleção, a sua padronização de medicamentos, sua seleção, sua padronização de materiais que utiliza. O momento da seleção é um momento de tomada de decisão que às vezes implica em fornecedores. Existe aqui um conjunto de produtos sobre os quais nós não temos alternativas. São os produtos que são únicos no mercado. Os produtos patenteados, por exemplo, que estão sobre proteção patentária. Esses nós não temos escolha. Se eu tenho aquela linha terapêutica, eu vou precisar daquele produto. Enfim, com relação a esses produtos, é fundamental que a gente continue tendo o papel do Estado. A indústria arrepia quando a gente fala em controle de preços. Só que o controle de preços para produtos inovadores existe em qualquer país civilizado. O único grande país que não tenha são os Estados Unidos, que não é um país civilizado. Agora, Canadá, Inglaterra, França, tem um modelo de administração da entrada de produtos de preço de produtos no mercado. Nós também temos o nosso. Ainda é um modelo que tem seus problemas, tem uma dificuldade de diálogo com o mercado, às vezes toma decisões que ninguém sabe de onde veio a substanciação para aquela decisão ser tomada, mas nós temos que tratá-la muito bem, porque aqui existe um desequilíbrio de conhecimento, de informação, e a presença do Estado é fundamental para evitar abuso do poder econômico. Então, eu acho que esses produtos e alguns outros produtos que estão sem proteção, perderam a proteção patentária, mas são produtos vitais, com uma oferta muito limitada por alguma razão. Os antifúngicos pegilados são um exemplo do que eu estou falando. São muito caros, estão sozinhos no mercado.